raça tá desconfortando, não tem argumento, só opinião. Mulher negra amazônica em movimento, afro-latina canto enlouquecendo. Sei o que quero, sigo trabalhando e pelo meu céu faço o que for preciso. Vim nessa abusada que já é pedrada, atrasando meu tempo aqui não pega nada. Se não me quer, então não foge, é como uma Inara diz, quem vê close não vê corre. Não serei interrompida. Não aturarei interrompimento de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita. Marielle Franco. Sejam todos bem-vindos ao podcast Odaras, um podcast produzido em parceria com a revista Cenário. Eu sou Laila Alencar, estou aqui com as minhas irmãs Carol Amaral e Luciana Santos e hoje nós vamos tratar sobre o tema de representatividade das mulheres na política. É isso, Laila. E a gente tá em ano eleitoral, né? E bem pertinho já do período de maior movimentação. Menos de 100 dias, né, pro pleito. Isso. Então a gente resolveu trazer esse tema diante da necessidade de termos essa representatividade, né, de mulheres, em especial negras e indígenas, nesses espaços de poder. E também de pessoas LGBTQIA+. Eu trouxe até alguns dados que eu separei das últimas eleições, né, as eleições municipais de 2020, que mostram que teve aí alguns números bem interessantes em relação a esse público. O número de mulheres negras, por exemplo, né, nós somos 28% da população, segundo o IBGE, mas apenas 8% das candidatas negras que concorreram no último pleito, elas foram eleitas. No caso de mulheres trans, teve um aumento de candidaturas, né, e elas conseguiram também aí ter uma boa votação. Foram 30 pessoas trans que foram eleitas. No caso das pessoas indígenas, foram, segundo a APIB, que é a Associação Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, tivemos 31 mulheres eleitas, né, de 234, aí incluindo os homens, que no caso foram eleitos 10 prefeitos indígenas, 11 vice-prefeitos e 213 vereadores. Não é isso, Murilo? É isso aí. Nosso estagiário. Chocado com esses números. E, assim, no Congresso Nacional, das 513 cadeiras que possuímos, temos apenas 13 delas ocupadas por pessoas negras. Aqui no Amazonas, esse número é bem mais preocupante. Nós não temos representatividade, né, negra nem indígena no nosso estado. Temos de mulheres, né, temos mulheres eleitas. São 5 deputadas estaduais e 4 vereadoras aqui na capital, mas nenhuma delas negra ou indígena. E na bancada federal não temos mulheres eleitas, são apenas homens realmente, né? E a maioria naquele padrão, homem branco, cis, cristão, rico. Hétero e rico. Que não consegue enxergar um palmo à frente do próprio nariz Pois com relação ao privilégio, né? Isso é preocupante justamente por conta desse olhar para as pautas, né, que eles podem até ter, de repente, alguma preocupação, né? De repente, alguma assessora vai levar ali. Mas não é a mesma coisa que ter... Né? Não tem a mesma acessibilidade de ter uma mulher. mulher. Presos, né? A manutenção dos privilégios. Porque trazer essas pautas significa afastá-los um pouquinho. A gente precisa muito falar também sobre como essa representatividade majoritariamente feminina se reflete na violência política, né? Porque há uma violência de gênero, há uma violência racial no âmbito da política, né? Isso, que é não só... Isso. Não só dentro das casas políticas, mas começa também dentro dos próprios partidos. Nas campanhas, e isso acaba tomando um âmbito muito maior, porque ali meio que contamina, né, a população mesmo, as pessoas que estão ali, né, principalmente aqueles que estão mais exaltados com o debate político, eles acabam reproduzindo essas violências. E aí a gente tem alguns casos que ficaram bem famosos, né, dentro desse grupo, infelizmente, dentro desse grupo que hoje a gente se propôs a abordar, né, a trazer, a dar essa visibilidade que nos foi tirada, né, já que a gente também está inserida nesse grupo, né, como mulheres negras, e posso dizer indígena porque nesse corpo preto corre sangue indígena também. Temos Marielle Franco, que sem dúvida é o caso mais ganhou repercussão mundial, né? E que
pasmem, ocorreu em 2018, até hoje a gente não sabe 14 de março de 2018 e Sim. até agora quem não foram há os resposta mandantes. sobre quem foram os mandantes. Apesar Quem de matou toda a repercussão, né? Marielle Franco, a quem interessava matar e silenciar Marielle Franco, né? E a gente tem casos também mais voltados recentes, mais né? recentes, né, de violência política, inclusive de gênero, com a Beni Brioli, que é uma parlamentar trans. Que Trans foi- e de axé. Exatamente. Isso dá uma diferença enorme Exato, que é a também. questão também da violência religiosa, da Religiosa. intolerância religiosa, né? E ela, recentemente, ela foi ameaçada por um parlamentar, né, o deputado estadual do Rio de Janeiro, Rodrigo Amorim, que utilizou, pasmem, um e-mail institucional para ameaçar a Beni Brioli. É a certeza. É a certeza da impunidade. Acho que isso representa o Brasil mais do que futebol e samba, né? A Então, gente vê como não há uma evolução. Se a gente for pensar nesse caso da Beni Brioli, por exemplo, já houve uma condenação de um vereador. Douglas Gomes, né? Exatamente. E ele, apesar dela já ter sido vencedora de um processo em relação a essa questão da violência política, depois disso ela foi vítima novamente de uma violência. Então eles não se assustam, eles não param. Pra quem não tem conhecimento desse caso, Douglas Gomes ele foi condenado por disseminação de fake news e transfobia contra a Beni Brioli, que é uma parlamentar trans. E isso representa muito como as estruturas estão, né, são estruturadas por homens, pensadas por homens, para homens, e como os homens se colocam nesse lugar de se defender e eles mesmos, né, de se coletivamente estruturar essa questão e essas constantes violências e estabelecer que aquele ali não é o lugar de uma mulher negra, que não é o lugar de uma mulher trans, que esse espaço não lhe pertence e você ser constantemente vitimado, né? E isso dialoga diretamente, por exemplo, com inviabilização de candidaturas, porque as pessoas não se sentem nesse lugar de se colocar à frente para sofrer esse tipo de violência, né? Nós temos inúmeras candidatas e parlamentares eleitas, temos Carolina Yara, temos Áurea Carolina, temos Érica Hilton. São poucas, se a gente for parar para analisar a dimensão da comunidade trans, da comunidade negra e da comunidade feminina no nosso país, mas a gente precisa falar sobre violência política e violência de gênero, porque isso acaba perpetuando, né, o patriarcado. É causa e efeito. Na verdade, assim, é a junção do patriarcado, né, do machismo com o racismo. E com a transfobia. Mas aí é isso que eu ia tocar, porque no caso da LGBTfobia, juridicamente, a decisão do STF é que acaba se baseando na lei que combate o racismo. Né? Porque há esse entendimento de que é ali uma construção social, né, no caso da LGBTfobia, é similar ao que acontece com essa construção social do racismo também. E o paradoxo também, né, do fato de o STF necessitar se manifestar nesse sentido, porque o Poder Legislativo não se move para criminalizar homofobia e transfobia. Isso. Então, muita gente enxerga, e eu até certo ponto enxergo que existe um avanço, mas também é um avanço pautado no retrocesso, porque as nossas casas legislativas se recusam a discutir esse tema. Quando eu falo que é causa e efeito, é porque essa omissão causa uma violência, e quando alguém consegue resistir, depois de muito enfrentar, chega lá sendo vítima dessa manutenção de violência. E diversidade assusta, né? É um termo que assusta. A gente tem exemplos aqui na nossa capital, por exemplo. Eu e Carol atuamos num caso que precisou chegar até o judiciário. O judiciário acaba sendo isso, né? É onde a gente vai buscar é a última instância. Você não consegue pelas vias administrativas e pelas vias, né, institucionais resolver. Você vai procurar o Poder Judiciário para interceder. Legislativo municipal proibindo o ensino de diversidade nas escolas municipais. Algo pautado estritamente numa pauta de costumes que não quer discutir religiões de matriz africana, que não quer discutir identidade de gênero, que não quer discutir diversidade sexual, que não quer discutir história e cultura afro-brasileira. Não quer discutir. Não é, nós vamos conversar com a sociedade, não quer debater com a sociedade, não quer que o tema seja discutido, não quer que haja nenhum tipo de representatividade ou nenhum tipo de avanço nessas pautas. Não quer. É um armamento de escudo que eles usam, né? Porque afinal de contas, se você der poder para o povo vai reagir com esse poder.
É isso, meninas. A gente precisa falar também sobre a questão de recursos. De recursos, né? A gente tem a emenda constitucional 117 que determina que 30% dos recursos públicos de campanhas devem ser voltados para campanhas, né, eleitorais femininas, né? E essa distribuição ela tem que ser proporcional, né? E essa cota vale tanto para o fundo eleitoral quanto para o fundo partidário, né? O fundo eleitoral é aquele fundo realmente para a realização das campanhas políticas e o fundo partidário é para despesas cotidianas e etc. É uma verba, gente, que só o fundo eleitoral são 4,9 bilhões e de fundo partidário 1,1 bilhões. Então é muito dinheiro, Isso interessa a muita gente, em especial a eles, os homens, né? Candidatos homens. Então, o que a gente tem, enfim, se eu fizer uma pesquisa, candidatura laranja mulheres no Google, você vai achar inúmeros casos de mulheres que foram utilizadas literalmente como ferramentas para captação de recursos através dessa destinação exclusiva para candidaturas femininas. São candidaturas que não têm viabilidade alguma, mas que são, né, formalizadas para que esse dinheiro seja captado para pagar candidatura, despesa eleitoral de candidaturas masculinas. Hein, Carol? Tabela, né, e a gente tem uma novidade, que é a questão também da verba para candidaturas de pessoas negras, que corre o risco de também ir por esse caminho. Toda política, onde tem cota, tem fraude, né? Eu acho curioso, né, que as pessoas se utilizem dessa estrutura, que eles tanto criticam, que dizem que não é necessário, mas tem dinheiro ali, tem vaga ali, tem cota ali, vou usurpar. E aí é eterna hipocrisia e eterna contradição, né? É incrível. Por isso que a gente precisa de cota, por esse tipo de conduta, né? Não, e é interessante que eu lembro, assim, de alguns parlamentares, porque aí eu acompanho as casas parlamentares há algum tempo, né, por questões profissionais, que se declaravam brancos, mas de uma hora para outra começaram a se achar pardos. E eu não sei se exatamente por ter adquirido ali um letramento racial, não. Eu acho que tem aí uma questão realmente de dinheiro. De questão de projeção, de poder, né? Por que eles chegam a achar que a gente vai se beneficiar, que a gente vai utilizar para se dar bem as cotas? Eles estão projetando o que na verdade é o que eles vão fazer. Eles sabem muito bem. bem. São direcionados a eles. E eles sabem muito bem o poder que esse espaço tem, né? Entregar poder ao povo preto, entregar poder aos povos indígenas, entregar poder a mulheres é perigoso para eles, porque a partir do momento em que você viabiliza uma candidatura indígena, viabiliza uma candidatura negra, viabiliza uma candidatura de uma mulher, viabiliza a candidatura de uma mulher trans, você está dando poder para que aquela pauta, de alguma forma, reverbere e que ela se amplifique. Tanto que nós temos inúmeras candidaturas trans, nós temos, por exemplo, a questão das bancadas coletivas, que, enfim, aqui no Amazonas, inclusive, já aumentou de 1 para 7 de uma eleição para outra. Então, assim, são questões que, se forem discutidas, vão gerar esse burburinho, e esse burburinho não interessa a quem detém o poder, aos homens. Até porque não para só na questão de raça, vai influir também na questão de classe. Porque acaba empoderando essas pessoas. É raça, gênero e classe, sempre, né? Então, assim, vou chamar agora o intervalo e na volta a gente vai convidar duas mulheres incríveis, ativistas, que estão envolvidas em processos políticos e que têm muito para compartilhar sobre a representatividade feminina na política. Fiquem ligados, rodadas, a gente volta já, né, Murilão? Olá, estamos de volta com Odaras, nesse segundo episódio sobre representatividade de mulheres na política. E agora a gente vai abrir a nossa roda de conversa com duas convidadas muito especiais, duas mulheres daqui do nosso estado, que são bastante atuantes, tanto na área política como dos movimentos sociais. Eu tenho um prazer, então, de convidar para essa nossa roda Wanda Ortega e Michele Andrews. Meninas, gostaria que vocês se apresentassem, né? Trouxessem um pouquinho dessa história que vocês já têm aqui no nosso estado. Sejam muito bem-vindas. Eu sou Michele Andrews, sou produtora cultural, ativista militante dos direitos humanos,
feminista, do movimento negro e da cultura. Seja bem-vinda, amiga. E Wanda, por favor, sua vez. Olá, eu sou Wanda Ortega, sou uma mulher indígena do povo Witoto, do interior do Amazonas, do município de Amaturá. Também sou ativista pelos direitos humanos da população indígena. Atuo também como um profissional da saúde e como educadora, né, que sou. E é uma honra poder estar aqui junto com todas vocês. A honra é nossa ter vocês aqui com a gente, né? Nosso segundo episódio. E a primeira pergunta que eu queria debater com vocês é justamente que na última eleição, né, eleição municipal, teve aí um crescimento de candidaturas negras, de pessoas trans, indígenas, né? Teve até um crescimento de eleitos, né, nesse grupo. Mas eu queria saber de vocês quais seriam as estratégias, né, que vocês imaginam importantes para que, de repente, nessa eleição desse ano, eleição estadual, né, para o executivo, que não haja um retrocesso, já que a gente também anda, né, num período assim, de um certo perigo, né, contra alguns direitos conquistados. O que vocês acham que seriam estratégias importantes para que candidaturas nesse sentido possam novamente obter sucesso? Nós, mulheres indígenas, é muito recente a nossa participação nos processos políticos, né, partidários. Assim, na história, para os nossos povos, nós tivemos, a nível nacional, apenas 2 eleitos no Congresso, né? Isso em 1982, com o Juruna, que foi o primeiro parente eleito, e mais recentemente, mais de quase 30 anos depois, tivemos Joênia Wapichana eleita deputada federal por Roraima. E a partir da eleição da Joênia Wapichana, a gente começa, enquanto movimento indígena, enquanto povos, pensar nessa possibilidade e estamos estudando também esse lugar da política e o quanto as ações políticas elas afetam o nosso dia a dia, né? Sobretudo para nós hoje, os nossos direitos da população indígena têm sido atacados dentro desse cenário político, que é muito recente a gente compreender isso, né? As ações dos nossos representantes eleitos, as tomadas de decisões deles, para nós indígenas, nós estamos percebendo muito recentemente que isso se dá nesse campo. Então, a partir dessa compreensão, nós, mulheres, temos buscado formação política mesmo para essa representação nesse espaço de poder, para que também a gente contribua na construção dos direitos, das políticas que ainda não são efetivadas para a nossa população. E qual é a estratégia assim, para a gente nesse momento, né? Nós estamos num diálogo com os nossos parentes de entender a importância do nosso voto, de nós votarmos nos nossos parentes. Isso tem sido o nosso grande desafio aqui no estado do Amazonas, que tem a maior população indígena e nunca conseguiu eleger aqui na capital, por exemplo, um vereador. A gente não conseguiu eleger ainda um representante na Assembleia Legislativa do nosso estado. Então, diante de a gente observar esses desafios, nós estamos num diálogo constante com as nossas organizações, com as nossas lideranças, com nossas mulheres e, sobretudo, com nossos jovens, porque a gente acredita também que a nossa geração, né, nossos avós lá atrás conseguiram que nós tivéssemos acesso à educação nesse momento, mas eles não foram para a escola, não foram para as universidades. E nós que estamos acessando as universidades, nós estamos percebendo. Então, a nossa geração ela tem uma consciência política desse lugar da política, e hoje nós estamos buscando ocupar esses espaços, né? Então, como estratégia, é o diálogo mesmo, da consciência do voto, de a gente
ter que votar nos nossos parentes, não votar em candidatos que só aparecem de 4 em 4 anos, comprando o voto dos parentes, porque isso é uma prática no nosso estado, sobretudo no interior do Amazonas também, onde os políticos vão e compram votos, né? E isso fragiliza toda a nossa luta diante do tamanho desafio, tamanhas necessidades, do abandono dos nossos interiores, das nossas comunidades. Então, a gente está num processo do diálogo mesmo, da consciência da importância do nosso voto. Obrigada, querida. E para ti, Michele, qual seria essa estratégia nesse momento? Nenhuma legislação que é colocada hoje favorece a população negra e as mulheres, principalmente, que disputam esses espaços. Infelizmente. Então, por exemplo, eu estou na vida política desde 2017. O meu entendimento sempre foi de fora para dentro. O que é o de fora para dentro? De fora, com as nossas vivências, as nossas experiências, tudo aquilo que a gente compreende que é importante na vida política para dentro de um partido, para dentro das eleições. E aí entender em que processo a gente pode ocupar, que é uma palavra muito que eu digo, e hackear. Porque se a gente depender do partido e depender da legislação que está sendo posta, a gente nunca vai ocupar. A gente tem um exemplo prático agora que estão querendo, já em época de eleição, passar o teto de gastos, né? Que agora, dia 2 de julho, é para parar, não pode mais fazer propaganda, não pode usar mais redes sociais. O atual governo federal já está colocando redes alternativas para falar o que está fazendo. Lá no Congresso está rolando uma votação para que esse teto de gastos aumente. Então, assim, será que só vai ocupar a política quem detém recursos financeiros? E aí a gente vem pela borda, né, construindo coletivamente, falando, não, é possível criar outros processos. Só que agora a gente precisa fazer da eleição, dos grupos políticos que ocupam partido, acelerar esse processo. Né? Então, aproveitar que há uma aceitação, tanto em urna, acho que a Wanda está passando por esse acolhimento, né? A partir do momento que ela lançou a sua candidatura, a galera aderiu, a galera já apoiou. Nós que já estamos vindo, enquanto pré-candidaturas coletivas, nós passamos por uma experiência dessa em 2020, a nossa adesão só vem aumentando, a nossa listinha de contato, vou colocar aqui para facilitar a linguagem, só vem aumentando. Então, é pegar esses processos, só que de forma contínua. Porque quem não tem dinheiro não consegue fazer eleição em 45 dias. A gente que está acompanhando a política está vendo pessoas chegando de jatinho no interior, passando 40 minutinhos e indo embora do seu jatinho. Então, não é assim que se faz política, ainda mais no estado do Amazonas, que tem as suas peculiaridades territoriais, né? Onde a gente viu aí recentemente ativistas da Amazônia serem assassinados, foi no nosso estado. A Wanda tem até mais propriedade de falar isso, mas é difícil fazer política. Então, eu acredito, Luciana, que somente coletivamente e de forma contínua a gente vai conseguir ocupar a política. Sem isso, nós sempre vamos deixar, assim, 10 anos uma mulher negra, 20 anos uma mulher indígena, entendeu? A primeira mulher indígena, a primeira mulher negra. Então, a gente quer mudar essa história, né, para que a gente consiga ali usufruir, pelo menos, do que é nosso, do que a gente vivencia, do que a gente ocupa a política, e acelerar esses processos. É isso que eu tenho a dizer. Tá bom, obrigada, Mi. A gente vai chamar agora mais um intervalo
E no retorno, a gente continua a nossa conversa com Michele Andrews, com Wanda Ortega. A gente espera vocês. Estamos de volta com um episódio do nosso podcast Odaras. Nós estamos com as nossas convidadas Wanda Ortega e Michele Andrews. E vamos dar continuidade na nossa roda de perguntas. Michele e Wanda, no Amazonas, nas nossas casas legislativas, nós não temos representatividade de mulheres negras, indígenas e LGBTQIA+. Como vocês acham que isso reflete nos projetos de lei e nas políticas públicas do nosso estado? Bom, isso é um fato, né? Se a gente for fazer uma pesquisa dos históricos dos nossos representantes aqui do nosso estado, é maioria de fora do nosso estado, assim, é uma coisa surreal. E quando a gente vai para os interiores, por exemplo, a maioria é da capital, não são representantes dos seus municípios. Eu acho isso um fenômeno, assim, dentro do nosso estado, né? De elegermos pessoas de fora, sobretudo do sul do país, é o que tem muito aqui eleitos, né, no nosso estado. E essa falta de representação desses grupos, né, sociais, eles de fato interferem na efetivação das políticas públicas, né, de projetos de leis que não são criados pensando nessa população. E é isso que a gente tem refletido enquanto indígenas, né? Se nós não elegermos indígenas, ninguém eleito pode representar o que a gente acredita. Ninguém vai poder construir projeto de leis de valorização da educação indígena. Ninguém vai compreender a importância de pautar a demarcação dos territórios indígenas, por exemplo, que é uma das lutas históricas dos nossos povos. Então, a necessidade de elegermos representantes negros, indígenas, quilombolas, LGBTQIA+, é muito importante, porque a partir das nossas vozes, dos nossos corpos, das nossas demandas, é que se pode pensar em criação de políticas públicas e a sua efetivação. Porque existem várias leis, né, que já foram conquistadas para esses grupos sociais, mas como não tem representações eleitas, essas políticas não se tornam efetivas, porque ninguém eleito vai demandar recursos, né, por exemplo, emendas parlamentares, para que seja desenvolvida essa política, porque a política pública, elas existem, né, algumas já foram conquistadas, porém não são efetivadas porque não tem direcionamento de recursos públicos, emendas que garantem essa efetivação. Então, a necessidade de estarmos ocupando esses espaços, essas representações, para nós é muito importante. Muito obrigada. Michele, e a partir do movimento negro, como é que você consegue visualizar essa precariedade de representatividade? Infelizmente, quando eu vejo os espaços como a Câmara Municipal, a Leão, o Congresso, sem a nossa cara, sem a nossa cor, sem as nossas urgências sendo colocadas em pauta, a gente só vê retrocesso, a gente só vê reprodução do machismo, a gente só vê racismo, um ódio imenso contra as mulheres. E, infelizmente, são propostas, são pessoas que estão nesses espaços de poder que, infelizmente, não estão antenadas com o século XXI, com a diversidade que o Brasil tem de pessoas, cores e tamanho, e isso impacta na nossa vida real, não é? Impacta no bolso, impacta na nossa segurança, impacta na nossa evolução da nossa sociedade, né? Porque
Infelizmente ainda tem, eu sei que estou falando muito infelizmente, mas é porque a política ela ainda não representa. O que a gente, tipo, eu e a Wanda ainda estamos fazendo é um processo de ocupação. Lá a gente vai trilhar outros caminhos e abrir portas e deixar pavimentado bem bonitinho lá para que outras mulheres de forma mais acelerada consigam ocupar. E hoje, infelizmente, a gente tem esses espaços só com gente rica, branca e pessoas que estão querendo enriquecer nesses espaços. A gente anda por Manaus, circula pelo Amazonas e a gente não consegue ver o trabalho desses parlamentares nas cidades do estado do Amazonas. Isso é muito triste, porque a gente vê pessoas morrendo por falta de comida, não tendo direito à cidade por falta de asfalto, por cidades como Parintins ainda não tem um sistema público de transporte urbano. Então, assim, pessoas vão para a beira da estrada para pegar carona. Então, isso está impactando na nossa vida, no nosso direito de ir e vir. E aí, com a pandemia, isso foi desenhado, né? Ficou escrachado. Você só falava com uma determinada população, aquela que tinha um celularzinho, aquela que ainda conseguia pagar um 3G, para ter os acessos online. E quem é que podia ficar em casa? Ninguém podia ficar em casa, não dava. Para quem precisa de ir para a rua, tirar seu sustento. E o que os atuais parlamentares fizeram? Ficaram em home office. O que o governo federal fez? Escrachou a vacina, reclamou. A gente teve uma infinidade de pessoas que morreram por falta de vacina, por falta das nossas estruturas de saúde estarem qualificadas. Nós somos o estado que faltou oxigênio. Então, isso reflete na nossa vida, sim, muito. E não é só uma questão de representatividade. Quem está ocupando esses espaços são pessoas que odeiam pobre, odeiam mulheres negras, odeiam indígenas, odeiam LGBTs. Descaradamente, eu digo aqui publicamente, Raif Marques é uma pessoa que odeia as mulheres. Entendeu? Fica criticando o movimento feminista de forma odiosa. Então, é isso que acontece quando a gente não está lá. É só ódio puro. Espaços desses parlamentares reproduzindo ódio, onde nós, mulheres indígenas e negras, vamos sentir na nossa vida, porque vão tirar as nossas vidas, vão nos prejudicar. Enfim, é isso que acontece quando não tem pessoas atenadas aos movimentos sociais, ao século XXI. Obrigada. Também por isso, riquíssima a colaboração de vocês. E aí, a minha última pergunta, que na verdade não é uma pergunta, né? Eu vou jogar esse tema aqui na roda. A gente precisa muito discutir a questão das causas, né? Da falta de representatividade de mulheres negras, de mulheres indígenas no âmbito do nosso estado. E é importante a gente refletir sobre as causas para a gente também pensar em soluções e pensar que a gente precisa quebrar esse ciclo de invisibilização dessas pautas. Então, eu queria que vocês compartilhassem aqui com a gente, assim, pra gente trocar essa ideia, o que vocês entendem como causa, sabe? O que origina essa falta de representatividade dos povos indígenas, né, das mulheres indígenas e das mulheres negras, né, nas nossas casas legislativas, no poder executivo, em espaços mesmo de poder, né, político aqui no nosso estado e no Brasil também. Olha, eu vou começar, que é para pegar já esse meu gás aqui. Nós fomos criadas onde a gente não foi ensinada a pensar a política. A gente foi criada onde disseram aquele espaço não é teu. Então, a gente é a geração que a gente precisa todo dia reafirmar que o nosso nariz é ok, que o nosso cabelo é ok, que aquela universidade é sim o nosso espaço, aquele espaço de poder é sim nosso. A gente não tem que ter vergonha do nosso sotaque, do nosso território, de ser do norte.
Então, a gente é essa geração. Ainda tem mais, porque a gente é a geração que vai gerar a referência. Entendeu? Como se faz política, como se organiza coletivamente. E a gente é a geração que vai acolher, entendendo coisas tipo... A minha mãe é da época, quando eu falo que eu estou triste, que é frescura. E eu ainda tenho que, entendeu, para ensinar didaticamente que não é frescura. Então, imagine, nós, mulheres negras, racismo todo dia, um Brasil de Jair Bolsonaro, que é ódio extremo. A gente abre a nossa timeline nas redes sociais, só é ódio, só é desgraça. Imagina a gente tentar ocupar com autoestima esses espaços. Então, assim, eu ainda reafirmo que o nosso aprendizado de quilombo é importantíssimo para a gente ressignificar a atual política. Sem pensar coletivamente, sem pensar em aquilombamento, a gente não vai conseguir ocupar, porque eles estão o tempo todo lá expelindo. Dia desses, eu acho que foi ontem, saiu já quanto é que uma candidatura vai poder gastar nas eleições de 2022 para deputada estadual. 1.200.000. 1.200.000. Entendeu? Tipo assim, é totalmente fora da realidade isso. Nós que estamos ocupando a política, viemos de uma cultura onde a gente escolhe o preço, divide, os nossos espaços são coletivos, a nossa mesa não é pequena, a nossa mesa é imensa. A nossa atuação na pandemia foi de colaborar, de botar os nossos corpos na rua para ajudar pessoas da nossa, vou botar da nossa bandeira mesmo, das nossas pautas, porque as nossas pautas foram as mais prejudicadas. Eu que sou da cultura, eu que sou uma mulher negra, eu que sou do norte do Brasil, tivemos um impacto ali. São vários atravessamentos, né, Michelle? Esse constante não lugar, né? Por ser nortista, por ser mulher negra, né? São vários. E aí, falando de eleição, falando de pauta, como é que eu sempre digo com as manas que estão comigo nessa ocupação política, o nosso processo é fazer política e de forma didática. Então, a gente não tem um panfletinho de propostas, a gente tem um caderno. A gente não tem só um site, a gente tem um site, lá tem um guia, lá tem o perfil de todo mundo. Então, assim, toda a nossa caminhada, ela é totalmente didática. Isso dá uma sobrecarga? Dá uma sobrecarga. Mas a gente vai sentir o impacto disso, da melhoria da política, nas próximas eleições, tenho certeza. Por exemplo, nós colocamos em prática aqui no município de Manaus as candidaturas coletivas. Hoje, já temos 7 candidaturas divulgadas, pré-candidaturas divulgadas. Então, já sentimos o impacto nessa eleição. De uma que era em 2020, hoje já são 7. 4 ou 5 do campo da direita e 3 do campo da esquerda, entendeu? Então, já sentimos o impacto. A Wanda vindo ocupar a política, mostrando que ela está ali, utilizando bem as redes sociais, indo com o pé no chão. Nas próximas eleições vai ter gente copiando, e aí eu acho isso super normal, isso é super positivo, tá? Copiar, hackear. Outras manas indígenas vão vir, entendeu? E com esse novo pensamento, que partido não é o central, partido só é meio de impulsionar as nossas pautas, que são gente, que são do século XXI,
que E são... a gente passou tanto tempo, né, enxergando a política com esse viés, o partido define o candidato, né? Exatamente. Muita essa divisão, essa segregação de direita, esquerda, centro. E a gente acaba esquecendo que são pessoas que representam grupos, né? Sejam eles Exatamente. Daí que vem, quando eu digo processo coletivo aquilombamento, que é para falar assim, ó, não foi nós que decidimos ocupar a política. Há uma necessidade da gente ocupar a política, né? E as urnas responderam para a gente que está ocupando a política que é possível, sim. É possível, sim, fazer política no entendimento onde o partido é só meio. E várias mulheres chegaram em nós pedindo acolhimento. A própria Wanda, a gente trocou várias ideias, né, Wanda? Como ocupar, qual é o melhor caminho. E tudo que a gente falava, conversava, era tipo, não deixe o partido te enganar como a gente foi enganada. Não deixe o partido te prejudicar. Se fortalece, ganha musculatura, cria um coletivo para que o partido em si entenda como meio. Então, esse é o processo. E aí as pautas, como era o foco, as pautas são urgentes, tanto é que quando a gente está fazendo a nossa organização política, a gente cria comitês temáticos e de lá saem as urgências. Então, a gente tem comitê LGBT, de negritude, de cultura, de mulheres, de mães, de bairros, de calhas de rio, e é de lá que vai sair as pautas urgentes. E a maioria das pautas são todas relacionadas à sobrevivência, a viver bem, coisa que esses antigos parlamentares, que, se tudo fluir, vão sair desses espaços, abrindo espaço para a gente, vai mudar, a gente vai conseguir mostrar uma boa performance política e dizer, sim, é possível fazer política de baixo custo, com mulheres negras, com mães, com LGBTQIA+, com PCDs, enfim, com uma infinidade. Wanda, eu queria te ouvir um pouco também. Eu acho que é importante a gente ter esse teu olhar, né, com relação às populações indígenas, né, e a representatividade de mulheres indígenas, né, dessa união, dessa confluência. E o que você acha que é necessário para a gente realmente quebrar esse processo de invisibilização das nossas pautas, sabe? Olha, para mim, eu não tenho uma caminhada política partidária. Então, para mim, tem sido um grande desafio, né, fazer essa caminhada dentro de um partido. Primeiro, os impactos, né, que a gente vai tendo que lidar dentro dessa instituição que é os partidos políticos, né? Você compreender também essa estrutura do partido tem sido um aprendizado para mim. E eu tenho me colocado assim, porque antes de entrar num partido, eu fiz várias leituras, né, para tentar compreender, conversando com outras pessoas, outros parentes que já vieram fazendo essa caminhada mais partidária. Então, para mim, tem sido uma experiência importante nesse processo de consolidação também desse espaço, de querermos estar nesse espaço. Porque aqui, por exemplo, algumas mulheres indígenas já vinham de trajetórias, né, de políticas partidárias, mas, assim, sem esse... Como é que eu posso dizer? Sem essa prioridade do partido. O que assim, eu tenho observado, e antes da minha filiação também, que nós, mulheres, para o partido, só somos uma mão de obra para elegermos homens que já estão no poder, porque a maioria dos partidos são compostos por mulheres, mas nós não temos mulheres eleitas. Nós não temos candidaturas de mulheres prioritárias no partido. A nossa luta, as nossas bandeiras, as nossas forças... A sociedade, né? A sociedade é isso, a maioria de mulheres movimentando para que homens fiquem ali no sempre numa topo, posição de muito poder. Cuidado, né? Então, quando a gente... Exatamente, a liderança dos partidos, nós geral, estamos direcionadas nos partidos exatamente para ser esse braçal para elegermos
os homens que estão no poder, para manter esse poder para os homens. E isso me chocou, assim, essa postura. E nós, enquanto mulheres, eu acho que nós temos que rever também, né? Assim, a gente precisa olhar para a gente nesse lugar da política e não querer ser esse braçal para eleger mais homens. Nós somos 65% da população votante, nós somos o maior público votante, e nós não temos essa representação, então a gente precisa também nos questionar nesse lugar, né, de não querermos mais. Mas aí é aquela questão, a gente precisa formar politicamente as mulheres, né, a nossa juventude, para que a gente se veja nesse lugar do poder mesmo, de estar lá, de querer chegar lá, porque a gente não se olha. Eu tenho conversado com os nossos parentes, tem medo, né? Porque as violências vivenciadas, as violências relatadas no nosso dia a dia, fora desses espaços do poder, é real. E nesse cenário, ele é muito maior, né? De dizer que nós somos incapazes de estarmos ali. Então, eu acho, nesse processo que eu estou, por exemplo, a gente tem conversado bastante com outras mulheres, e Michele mesmo assim, é uma grande inspiração para a gente, essas mulheres que já vêm essa caminhada, né? A gente, sempre que pode, estamos trocando algumas ideias, assim, porque é isso, assim, a gente precisa se fortalecer enquanto mulheres, de nós votarmos em mulheres, né? A gente é o maior votante, mas não elegemos nossas mulheres, então a gente precisa se cobrar também nesse lugar. E aí, para nós, né, dentro desse cenário, enquanto mulheres indígenas, assim, a gente tem feito rodas de conversa mesmo, tenho conseguido ir para alguns lugares com apoio dos nossos parentes, porque essa questão logística, né, do nosso estado, torna também nossas candidaturas meio que inviáveis, assim. Isso a gente levou, inclusive, para o Supremo. A gente teve uma participação em Brasília e levamos o quanto que as candidaturas de mulheres para a região norte ela precisa ser diferenciada na questão de orçamento. Porque esse orçamento, por exemplo, para a candidatura de mulheres para estadual é 1.200.000, ele não é viável para a região do Amazonas, né? Para o nosso estado do Amazonas. E a gente levou isso para o Supremo Tribunal, porque é necessário olhar para essa questão como um fator determinante para elegermos mulheres, né? Para elegermos... As particularidades regionais, né? Tanto com Exatamente, relação porque, aos por exemplo, povos que existem no nosso estado, como com relação à dimensão territorial. Exatamente, essa questão geográfica ela tem que ser considerada para direcionar recursos, sobretudo, por exemplo, em estados que os municípios estão tudo ali na região metropolitana, com 1 milhão você consegue fazer muita coisa, mas na nossa região a gente não consegue fazer, né? Então, isso é um grande desafio para a gente, né? Essa questão financeira, a questão logística, e que a gente não tem esse suporte por parte dos partidos, né? Então, assim, aonde eu estou hoje, mas a gente sabe que não é uma realidade da maioria das mulheres que estão em outros partidos, né? Vão receber aquele mínimo, aquela mínima estrutura, e que suas candidaturas não são prioritárias. Então, dialogar com esse partido para olhar para essas candidaturas de mulheres, né? Ela é extremamente importante. Então, eu tenho me colocado bastante dentro da rede também. Assim, a gente está construindo uma relação muito importante de valorização da nossa candidatura, da importância de direcionar recursos para que, de fato, essa candidatura ela seja efetiva e ela saia, no final das contas, com uma mulher eleita, né? Uma mulher indígena eleita. Então, isso a gente tem colocado bastante, cobrado, porque é extremamente importante, né, essa questão do financiamento das nossas candidaturas aqui no nosso estado. Inclusive, eu tive aí uma pequena, mas intensa participação num partido político, né? Isso foi bem recente.
Michele é testemunha, foi companheira nesse processo. E a gente percebia, e tinha esse incômodo, né, de que o partido, a direção do partido, era formado por homens, né, e aquele tipo clássico ali, o homem hétero, branco. Que se apropria das nossas pautas para... Não, tenta bloquear mesmo que mulheres ocupem espaços de poder. Isso incomodava bastante. A gente conseguiu, né, formar um grupo e dentro da eleição do partido, a gente conseguiu ali formar uma direção formada por maioria de mulheres e também de LGBTs. Mas mesmo assim a pressão dentro do partido ainda foi muito grande. Né? O patriarcado veio com tudo. É uma estrutura, né? muito Inclusive, dificultam e mais. mais triste, mulheres reproduzindo também esse discurso do opressor. Não, e quando eu falo de apropriação de pauta é justamente isso, porque o partido que a Luciana está falando é um partido dito de esquerda, né? Então que se apropria dessas pautas e que se coloca nesse lugar de representar minorias, mas internamente, institucionalmente, não tem esse, a gente acaba não sendo existe esse usada das interesse. duas formas, Exato. né? As mulheres que estão contra tentando resistir e as mulheres que acabam reproduzindo isso, porque eles utilizam da imagem delas para combater o discurso. E era do que a gente estava falando no bloco de anterior, resistência. sobre as candidaturas laranjas, né? São mulheres que são utilizadas literalmente como ferramentas para captação de recursos para candidaturas de homens. É o que a Wanda falou, né? A gente acaba sendo trabalho braçal para que eles permaneçam no poder. Agora, eu concordo com as meninas que esse é um momento assim, de quebra de paradigmas na forma de se fazer política. Né? Eu acredito que realmente esse engajamento das ditas minorias, né, com muitas aspas, e também dessa questão, podemos chamar assim, de aquilombamento. Os minorizados, né? As minorizadas. Gostei. E eu acho que é esse momento mesmo, assim, eu acompanho as casas políticas desde 2005, né? Faz parte do meu dia a dia como profissional. E eu observo realmente essa dificuldade de você levar esses debates, essas pautas para dentro das casas legislativas. É vergonhoso, assim. Eu lembro, eu posso contar nos dedos de uma mão, a quantidade de vezes em que eu vi, por exemplo, projetos voltados à população negra. Ano passado eu tive essa curiosidade, fui buscar as casas legislativas, tem os sites que você pode procurar, né, os projetos. Eu lembro da comissão, né, que você procurou, eu lembro. Que a gente chegou a procurar se tinha um projeto de... Para COIR. E foram pouquíssimos projetos. Se eu não me engano, foram 2 só. E projetos que nem chegaram aí para votação, né? Não, que pararam não. na fase de projeto mesmo. Isso. Gente, E pararam por grande pressão, Das bancadas. assim... de grupos que de não têm grupos. interesse... mas principalmente o preconceito, né? Principalmente racial e religioso. Assim, foram sempre as grandes barreiras para que esses projetos seguissem em frente. E aí a gente volta porque a Lu estava falando anteriormente, né, com relação também à invisibilidade e esse não lugar dentro do espaço da educação, sabe? Porque a gente está num estado em que temos parlamentares, num estado e num município especificamente, falando de Manaus, onde as pessoas odeiam mulheres, odeiam pessoas negras, odeiam pessoas indígenas e odeiam pessoas LGBT, falou LGBTs, muito sobre o aquilombamento, né? Eles estão unidos contra nossas intenções, estão unidos para nos destruir e aí a gente sozinho não dá. Então é preciso aquilombar tanto os candidatos como os comunicadores, porque afinal de contas a comunicação ela tem um papel muito especial nessa questão da divulgação das pautas. Essencial, eu diria, sabe? Acho que a comunicação é a E é um grande chave. aquilombamento social, né? Várias pautas se aquilombando para que a gente possa... E uma das falas da Michele me fez lembrar, inclusive, que por a gente defender, inclusive como advogadas, determinadas pautas do movimento negro, fomos chamadas por parlamentares de libertinas. Não é isso, Carol? Com muito prazer. Com muito prazer. libertinas. E assim, Alguém se sentir confortável para chamar uma mulher negra de libertina numa bancada? Uma advogada? Isso por si só fala Já sobre demonstra. como a gente vive uma estrutura e Independente da posição uma estrutura social. machista e uma estrutura racista, né? Que visa, e eu não digo que visa boicotar é eliminar, é nos matar,
Manter nos os violentar privilégios deles. de todas as formas possíveis. Gente, eu queria muito ficar nesse bate-papo com vocês mais, sei lá, 2 ou 10 horas, mas a gente precisa encerrar. Muito obrigada, Wanda, muito obrigada, Michele, boa sorte na jornada de vocês. Tenho certeza que vão contribuir muito para a política do nosso estado, do nosso município, do nosso país. E é isso, obrigada por ter aceitado o nosso convite, obrigada por essa troca e seguimos juntas. Gente, esse foi mais um episódio do podcast Odaras, que é uma produção de Odaras, em parceria com a revista Cenário. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, sigam a gente no Instagram, @odaras_am, para ficarem ligados na nossa programação. E a gente conta com vocês nas nossas redes sociais pra gente continuar essa gira de conversa. E é isso, até o próximo episódio. Axé!